Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom a gente estar com vocês. Nos alegramos muito. Moramos em São Paulo, mas esse sotaque não é de manhinha, é lá do Rio Grande do Sul. Nós somos gaúchos. Então, mas muito bom estar com vocês. Vamos caminhar com vocês em algumas partes. Nosso desejo que Deus tem nos dado de compartilhar é que, como Paulo ora aos Efésios, que Deus abra os olhos do coração e revele. Nós só podemos, de fato, ter convicção divina de algo quando o Espírito testifica em nosso espírito, não é assim? Então, nossa oração é que Deus, nessa manhã, pelo Espírito Santo, venha testificar em nosso espírito e abrir nossos olhos, em primeiro lugar, para percebermos a grandiosidade de sermos igreja de Jesus. Ser igreja de Jesus. Eu e você somos igreja de Jesus. Mas eu quero pedir que primeiro a gente levante um pouquinho. Vocês estão bastante tempo sentados, não é mesmo? Vamos nos colocar em pé? Vocês conhecem aquela dinâmica que fala do amor de Deus? Agora nós vamos ver se o desodorante não está vencido. Vamos tentar nos espacinhos que a gente está. Vamos lá, junto comigo. O amor de Deus é tão grande. Abre bem esses braços, meu irmão. Bate no irmão. Vamos lá, de novo. O amor de Deus é tão grande. Agora, no possível. Ele me cerca pela frente. Ele me cerca por trás. Inclina um pouquinho aí para alongar um pouquinho. Ele me cerca pelo lado. Alonga aí para o lado. E ele me cerca pelo outro lado. E ele me envolve. Abraça o seu irmão que está do lado. O amor de Deus nos envolve. Abraça esse irmão. Bom, amém? Vamos nos sentar, ver se os nossos neurônios ligaram um pouquinho de novo aí. Estamos atentos? Vamos lá. Isso, abraço gostoso. Comigo? Vamos nos assentar. Você tem um material, certo? Que você ganhou, ok? Quero pedir que você pegue esse material em mãos, que você pegue uma caneta para anotar aquilo que Deus vai testificando em seu espírito. Você não precisa anotar todo o conteúdo, mas ao lado, enquanto você vai acompanhando, pega uma caneta. Se não tem, vê se o irmão ou irmã tem uma para emprestar. Abacuque 2 diz, registra a visão. Não é assim que diz Abacuque 2? Nós não queremos que Deus renove nossa visão sobre a igreja de Jesus? Então vamos registrar, não deixar de anotar. Palavra, frase, sublinhar aquilo que Deus aquece o seu coração, que nem os discípulos de Emaús, em final do Evangelho de Lucas, diz que por acaso não nos ardia o coração, não é assim? E nós não queremos que hoje o Espírito testifique em nosso espírito e nosso coração arda? Então, Abacuque 2 diz, registra isso que aquece seu coração, para que você possa de novo voltar, e Deus continuar aquilo que Ele está fazendo hoje, quer continuar fazendo em minha e em sua vida, amém? Então vamos lá, vocês acharam a página, eu acho que deve ser a 3ª, a igreja no centro do plano de Deus, ser e fazer discípulo até que Ele venha. Quem achou, levanta a mão aí. Opa, quem não achou, pede para o vizinho te ajudar. Vamos lá então. Pode ir passando as imagens para nós, ok? Vou começar com uma historinha. Em um local, não com uma praia, não com um mar que nem aqui tem no Nordeste, com águas calmas, mas era um lugar de água muito agitada. Provavelmente lá nas ilhas dos Açores, no Mar do Norte. E lá o que aconteciam? Aconteciam muitos naufrágios. Mas tinha um grupo de pessoas naquela região que se dedicava com muito afinco a salvar aquelas pessoas que tinham naufragado. Pode passar? Então tinha um grupo de pessoas ali que ficava atento. A cada dia tinha gente lá num posto de observação para ver se tinha acontecido um naufrágio, se tinham náufragos na praia, se tinham pessoas que precisavam ser salvas. E aquelas pessoas faziam isso. Próximo.
E eles se dedicavam muito, e eles tinham um barquinho, e eles iam atrás, e resgatavam, e traziam muitas pessoas para a praia, e lá socorriam, permitiam que aquelas pessoas ficassem vivas, guardavam, curavam elas, cuidavam delas. O próximo. E esse grupo começou a crescer, e se tornou um grupo muito importante, e projetos foram feitos, e eles quiseram então sofisticar o negócio. Então fizeram belas construções, fizeram uma construção muito bonita, muito confortável, era um lugar muito aprazível, e aquele grupo se tornou um clube de salvamento. Mas aquelas pessoas acharam o seguinte, ficaram pensando: nossa, é muito trabalhoso esse negócio de salvamento, e passaram para a fase de terceirização. Terceirizaram o salvamento para outras pessoas fazerem, e eles ficavam no conforto, no calor, no abrigo lá do clube, que era um belo clube. Mas um dia, pode passar a próxima, um dia aconteceu um grande naufrágio, um grande navio com muitas pessoas, e o que aconteceu? Aqueles que estavam salvando trouxeram, aqueles para quem eles terceirizaram, trouxeram essas pessoas para o clube. Pode passar o próximo. E o que aconteceu no clube? O clube virou uma bagunça. Muita gente suja, muita gente molhada, muita gente machucada, muita gente ferida, entraram para dentro do belo clube, sujaram o sofá, o piso, os locais lá de dentro, virou uma bagunça. No próximo dia, depois de passar todo aquele problemão, eles se reuniram e disseram: não vai dar certo, não pode, tem que ter um lugar lá fora para essa gente, porque eles não podem vir assim para dentro do nosso clube. E aí teve uma reunião. Parte das pessoas que estavam naquele clube disseram: não, mas a nossa missão é salvar as vidas daqueles que estão se afogando, a vida daqueles que estão morrendo, a vida daqueles que estão lá no mar, que não tem mais solução para eles. E eles disseram: bom, vamos fazer o seguinte, vocês querem isso? Façam-me um favor, peguem as coisinhas de vocês e procurem um lugar mais adiante ali, porque aqui no nosso clube isso não vai acontecer. E o pior, queridos, que naquela praia, naquela região, terminou acontecendo, se repetindo a história. Ali existem hoje muitos clubes que pseudamente são chamados clubes de salvamento, mas que já não salvam mais ninguém. Muitas pessoas ainda continuam morrendo lá na praia, porque os naufrágios ainda acontecem. Apesar de ter muitos clubes de salvamento, mas ainda tem muitos náufragos que estão a morrer por falta de alguém que tenha entendido que a missão dele é salvar a vida daqueles que estão morrendo lá no mar. Aqueles que têm a coragem de entrar mar adentro, mesmo com risco de vida, mas irem até lá e resgatarem os que estão perdidos. Amém. A Ilha vai falar um pouquinho para nós o que é realmente ser uma igreja. Esse posto de salvamento, que nasceu para ser um posto de salvamento, perdeu sua razão de existir, não é mesmo? E muitas vezes nós precisamos olhar para a igreja como esse posto de salvamento que perdeu a razão inicial de existir. Acompanhe na sua folha. Qual é a razão de existir da igreja? Nós precisamos voltar ao coração do plano de Deus. Quem está projetando pode ir seguindo o texto aqui, senão eu vou sinalizando com o dedo aqui para avançar, tá? A igreja, ela não nasceu de uma estratégia humana. A igreja não é uma boa ideia que alguém teve. Não é uma boa ideia que um pastor teve, um apóstolo, alguém muito ungido teve. A igreja não é resultado para responder uma necessidade social das pessoas. Lá tem muitas pessoas que precisam de ajuda, a igreja nasce para responder uma necessidade. A igreja não é um ajuntamento de pessoas religiosas.
A igreja nasceu com um propósito que o próprio Deus designou para ela. Ela tem um propósito, a igreja. Leia junto comigo Tito 2,14, ali na sua folha. Leia comigo junto, vamos lá? 1, 2, 3. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A igreja está no centro do plano da salvação de Deus. Ser igreja não é consequência assim, lá no terceiro, quarto, por causa da cruz. Cristo morreu não apenas para salvar pessoas, indivíduos isolados, mas para reunir para si o quê? Por que Cristo morreu na cruz? Para reunir o quê, queridos? Um povo. Para formar uma igreja. Cristo morreu na cruz para formar um povo. Não porque agora eu aceito Jesus, estou indo para o céu. Tudo bem, você está indo para o céu, que bom. Nós estamos indo juntos para o céu, como povo. Porque é a noiva que Jesus vem buscar. Não é a Ilaene, não é o pastor Frota, não é a irmã Edna, não é a Priscila, não é o Pedro, ou o João, ou o Francisco. É a noiva que Jesus vem buscar. E é como noiva que nós vamos subir. É como igreja que nós vamos subir. Então, é por isso que Jesus morre na cruz. A igreja foi planejada por Deus na eternidade passada. A igreja está sendo formada agora no presente. Nós somos a igreja de Jesus. E a igreja será aperfeiçoada na eternidade futura. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7, 9 e 10. E pegue uma caneta, e se você tem liberdade, eu quero convidar que você vai escrever seu nome ali. A minha Bíblia é cheia de anotações. Porque a nossa Bíblia tem que ser autobiográfica. Eu preciso escrever do lado que Deus está me chamando a atenção. Colocar datas quando tem palavras especiais que Deus dá para mim. Apocalipse 7, 9 e 10 diz assim. Agora minha oração é que Deus abra os teus olhos espirituais. Depois dessas coisas, vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, pertencem à salvação. Quem está aqui, queridos? Eu e você. Eu e você. Aqui os discípulos de Jesus vão se encontrar. Das muitas gerações que já se foram, e as que ainda virão até a volta de Jesus, vão estar aqui. Aqui vai estar minha mãe, que foi a primeira na minha geração, de minha família, que conheceu a Jesus. Depois que eu conheci a Jesus, eu fui a primeira. Daniela é a terceira geração de pastores assembleianos. E quando eu casei com ele, disseram que agora eu não estava mais longe do reino de Deus, porque eu tinha casado com um pastor assembleiano. Olha que lindo, né? Aqui vão estar minhas filhas, aqui vão estar meus netos, aqui vão estar meus tataranetos, se Jesus não voltar antes. Você compreende a glória disso? Quem vai estar aqui é a noiva, é a igreja de Jesus. E você foi chamado para ser pastor dessa igreja. Você foi chamado para preparar essa noiva para esse dia. Você consegue imaginar uma tarefa mais gloriosa do que essa? É aqui que nós vamos nos encontrar todos juntos. Letra C, na mesma página. Nós cristãos estamos unidos, então, não apenas por nosso compromisso com Jesus Cristo, mas também com nosso compromisso com com quem? A igreja de Jesus. Meu irmão, eu tenho um compromisso com Jesus. Ele é meu Senhor e Salvador.
Ele é teu Senhor e Salvador. Eu me rendo a Ele, eu obedeço a Ele, eu me curvo diante dEle, eu adoro a Ele. Agora, quando eu tenho um compromisso com Jesus, eu preciso ter um compromisso com a igreja de Jesus. E meu compromisso com a igreja de Jesus tem a ver com o meu crescimento espiritual também. Porque se eu deixo de crescer, meus irmãos deixam de crescer. Se eu não levo a sério o pecado, Jesus me perdoa. Na medida em que eu não vou levando a sério o pecado e não vou obedecendo, eu deixo de crescer. Anote na sua folha. Só cresce quem obedece. Anote na sua folha. Só cresce quem obedece. E se eu não tenho um compromisso com Jesus, com meu Senhor, e estou crescendo em obediência, porque Jesus diz, João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e os obedece e os guarda, esse é o que? Me ama. E meu Pai o amará e eu o amarei. E o que Jesus diz? Olha que promessa para aqueles que têm os mandamentos, que obedecem os mandamentos, porque amam a Jesus. Qual é a promessa? Eu me revelarei a Ele, me manifestarei a Ele. Você quer que Jesus se revele a você? Você quer que Jesus se manifeste a você? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, Ele me ama. Ame a Jesus. Quem ama obedece. Anote essa frase: quem ama obedece. Quem obedece cresce. Na medida que você vai obedecendo, você vai amando mais a Jesus. Você vai sendo transformado pelo poder da palavra que penetra profundamente dentro de você, porque ela é viva, eficaz e te transforma de dentro para fora. Você não deixa de falar mal dos outros porque é obrigado, porque diz que não deve falar mal, mas porque aqui dentro o desejo de falar mal morre. Porque você se enche do Espírito, porque a palavra vai penetrando profundamente. Isso é crescer. Quando eu cresço, eu posso levar o outro a crescer. Anote essa frase: não posso dar o que não tenho. Anote para você não esquecer, para você olhar depois de novo o que você está ouvindo hoje. Eu não posso dar o que eu não tenho. Pastor, se você não está crescendo, sua igreja não vai crescer. Você não pode dar o que você não tem. Então, vocês estão compreendendo como é importante, antes de olharmos essa é a missão da igreja, nós temos que entender nossa identidade como igreja, o propósito de Deus como igreja. Então o meu compromisso com Jesus me leva a me comprometer com a igreja de Jesus. Atos 2, 42, 47, abra a sua Bíblia, Atos 2, 42, 47. É um texto já tão conhecido de nós e tão glorioso, porque é aqui que nasce a igreja. Atos 2, 42, 47. E ela nasce depois que o Espírito Santo é derramado, porque a igreja nasce debaixo do governo do Espírito Santo. E ela deve continuar debaixo do governo do Espírito Santo. Atos 2, 42, 47. Acompanhe a leitura, eu vou ler na versão NA. Não sei se vai projetar alguma versão aqui, senão eu posso. Vou ler na versão Nova Almeida atualizada, se a sua versão é outra. Mas se você tem sua Bíblia, abra, eu espero. Atos 2, 42. Queridos, tragam suas Bíblias. Tenha sua Bíblia, tenha uma caneta, anote. Eu tenho um caderninho desse tamanho, quase o tamanho de um celular. Eu não sou dessa geração tecnológica, eu sou muito analógica para essas coisas. Se você se identifica comigo, fique feliz. Se não, se você tem um dedo que é rápido e digita, e tem um anotador, espaço para anotar no seu telefone, anota no telefone. Mas eu tenho um caderninho desse tamanho, pequenininho, na minha bolsa com caneta. Está sempre na minha bolsa comigo, porque eu não sei quando o Espírito vai me inquietar com uma palavra. Para anotar. Registrar a visão. Ontem à noite a missionária falava e eu anotava. E ela disse: lança as redes. E eu disse: pastor Teixeira, para Deus: Deus, nós vamos traduzir o livro do Edmund Chan no Brasil. Nós vamos lançar essas redes. E vamos fazer por meio do Instituto, sem fazer parceria com uma editora. Porque eu entendi que Deus estava dizendo: vai. E eu vou obedecer, eu vou. Mas eu peguei meu caderninho e eu anotei o texto bíblico, fui ler o texto bíblico de novo. Quando fui ler o texto, o que Deus estava dizendo mais para mim?
tenha algo que você pode ir anotando. Um pequeno caderninho. E tenha um tempo que você volte para olhar de novo. Nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Então, na minha Bíblia tem várias anotações aqui já em Atos 2. Mas eu quero ler Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui é o cumprimento de Mateus 28. Aqui começa. Porque aqui, aqueles discípulos de Jesus que receberam a ordem, vão e façam discípulos de Jesus, estão fazendo discípulos de Jesus. Como o pastor Marcos já falou hoje de manhã, não é só anunciar Jesus e a pessoa aceitar Jesus como Senhor Salvador. Mateus 28 diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ensinado. Olha como tem um processo. Lembra que eu falei antes da palavra viva e eficaz, que penetra profundamente e vai me transformando de dentro para fora? Guardar a palavra. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Meu Pai o amará e eu me revelarei a ele. Como você, pastor, você, minha irmã, você, líder, como você tem levado pessoas a conhecer Jesus e ao mesmo tempo aquele que tem os meus mandamentos e os guarda? Como você tem levado esse que conheceu a Jesus como Senhor e Salvador, agora experimentar Jesus, se revelar a Ele? Ele conhecer mais Jesus profundamente, com todo o seu poder. Uau! Jesus diz, toda a autoridade me foi dada. Ele diz, oram em meu nome, porque há autoridade nesse nome. Quando Pedro falava, quando Paulo falava, eles falavam em nome de Jesus, eles não tinham firula. Eles diziam em nome, a autoridade não estava no Pedro, a autoridade não estava no Paulo, a autoridade estava no nome de Jesus. Você quer que pessoas experimentem essa autoridade? Elas precisam experimentar. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama e eu me revelarei a ele, porque essa autoridade é revelação. Mas a revelação vem quando tem os mandamentos e os guarda. Por isso que Mateus 28 vai dizer que nós devemos ir fazer discípulos de Jesus. Como é que eu faço discípulo de Jesus? Anunciando o Evangelho. O Espírito precisa convencer do pecado, senão a pessoa nem sabe que precisa de Jesus. Muitos não sabem que precisa de Jesus. O Espírito precisa convencer do pecado, da necessidade de Jesus. Uma vez que entende da necessidade de Jesus, agora precisa ser batizado como um testemunho público, imerso no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora, essa pessoa precisa guardar a palavra, ela precisa experimentar esse, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Ela tem que crescer em amar Jesus. Jesus não quer só aumentar o número de membros da igreja. Jesus quer que nós o amemos e levemos as pessoas a amar os discípulos dele e amar ele. Por isso isso tem que ser um processo meu e seu, pastor, para que eu possa levar outros a viver isso. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu tenho que experimentar um processo de guardar a palavra. Então aqui começa a acontecer, vocês devem agora ensinar a guardar. Mas imagina, gente, que santo problema eles têm aqui. Glória a Deus, que santo problema. Eles têm 3.000, depois 5.000. Para viver esse processo, vira a sua página aí. Primeira característica dessa igreja que está sob o governo de Jesus, que vai fazer discípulos de Jesus, alinhada com o propósito para o qual ela nasceu. Olha a primeira característica, o que diz no seu número 1 aí em cima, na folha?
O que diz no seu número 1? Leia comigo. Uma igreja que persevera na palavra. Leia comigo Atos 2:42, ali na primeira linha. E perseveravam. Eles tinham fome e sede da verdade. Eles queriam se sentar aos pés dos apóstolos para absorver os seus ensinamentos. Perseveravam indica uma contínua devoção firme, não uma ação passageira. É agora porque eu tenho que ser batizado. Fui batizado, PT saudações. Nem sei se tem essa expressão mais, isso é do século passado. Os mais novos nem sabem mais o que é isso, né, pastor? Eu tenho que me atualizar. Mas termina um processo, não termina, meus irmãos, no batismo. Perseveravam, é contínua, não é uma ação passageira. Perseveravam é uma ação que exige esforço, que exige dedicação, que exige disciplina. Então os apóstolos, eles tinham 3.000, eles tinham 5.000 pessoas. É um santo problema que Deus criou para a igreja. Você quer esse santo problema na sua igreja? Sim ou não? Você quer um santo problema de 3.000 convertidos na sua igreja? 5.000 convertidos na sua igreja, para você levar eles a ensinar a guardar a palavra? Imagina! E eram pessoas que tinham sede e fome da palavra. Olha a letra B aí. O Espírito de Deus dirige o seu povo a submeter-se à palavra de Deus, porque o Espírito é o Espírito da verdade. Se quisermos estar cheios do Espírito, a sua verdade precisa ser importante para nós. Jesus disse, eu vou mandar o Consolador, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Vocês não entendem agora, mas ele vai revelar para vocês depois. Olha de novo como Deus quer revelar coisas profundas. E nós perdemos, porque não obedecemos. Nossa igreja é imatura, porque não tem aprendido a obedecer. Não tem aprendido a guardar a palavra. Nós não vamos crescer e levar pessoas à maturidade se isso não for na nossa vida uma cultura de crescer, de guardar a palavra para que Jesus se revele, para que nós possamos levar outros a viver isso e a igreja ser levada à maturidade. Letra C, comigo aí, acompanhe. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja bíblica. Nela se ensinam as Escrituras, os pais ensinam a Bíblia, discipulando os seus filhos. Os membros da igreja leem e refletem sobre as Escrituras todos os dias, encontrando-se com Jesus por meio da palavra. João 5:39. Jesus diz dos fariseus, anote ali do lado, João 5:39. Anote ali, João 5:39. Jesus diz: vocês não querem vir a mim para ter vida. Os fariseus não conheciam as Escrituras? Conheciam, não citavam as Escrituras, mas não iam a Jesus para ter vida. Quando eu abro a palavra, eu preciso me encontrar com Jesus quando eu abro a palavra. A palavra é viva e eficaz. Não é só para botar lá, eu fiz meu devocional, eu li o capítulo da Bíblia, ou eu abri a palavra só para preparar o sermão, a mensagem de domingo. Meu irmão, que convite Deus faz para mim e para você. Quem pode entrar no santuário? Quem pode morar no santuário? Diz o Salmo 15. Esse é o convite de Deus. Deus faz um convite, mas Ele traz uma responsabilidade. Quem tem as mãos limpas, quem não fala mentira, Salmo 15 diz. Mas primeiro Ele faz o convite. Abra a palavra todos os dias. Se encontre com Jesus quando você lê a palavra. Ela é viva. Se encontre com Jesus. E essa igreja, ela tinha sede da palavra. E nós precisamos de uma igreja que se encontre com Jesus quando lê a palavra, porque você está lendo a palavra. A igreja se reúne em grupos nas casas para compartilhar o que estão ouvindo de Deus por meio da palavra, não apenas sobre a mensagem de domingo, mas também sobre o seu tempo diário com Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 26 e já anota ali do lado, 1 Coríntios 14, 26.
Enquanto você abre, eu vou contar uma pesquisa, um dado científico de pesquisa. 90% das pessoas não mudam nada depois de uma conferência. Você sabia? Russell Shedd, 90%. 94% ele até cita. As pessoas que mudam algo é porque em até 4 dias elas tomam uma atitude de mudança. Quanto mover de Deus você já teve na sua vida? Quanto Deus já aqueceu o seu coração? Quanto Deus já inquietou você a deixar de fazer uma coisa? E você foi esquecendo. Quanto Deus já falou com você aqui? Se você não anota, e em até 4 dias, não para ler de novo em oração. Dedica 1 hora, 2 horas diante de Deus. Vai lendo, vai orando, vai anotando. Vai transformando em 1, 2 ações, pelo menos. Muita coisa a gente não dá conta de mudar muita coisa junto. Mas 2 coisas importantes. Essa é minha oração, que você saia dessa conferência dizendo pelo menos 2 áreas da sua vida que você faz um compromisso com Deus e diz, eu vou fazer isso para mudar. Não é uma ideia boa. Estou dizendo de uma ação prática, que você diz, eu vou começar a fazer isso. E não é aquela história de academia. Segunda eu começo, o regime não começa. Sabe aquela história que a gente faz? Segunda eu começo o regime, hoje eu vou comer. E depois nunca começo. Estou falando de seriedade com Deus. Lembro de novo? Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse me ama. E se Deus te inquieta em algo aqui que Ele está pedindo para você guardar, mudança de vida, às vezes não é um pecado, meu irmão, Deus está dizendo para dizer, para com isso. Pode ser que sim, mas pode ser que é algo que Deus diz, como Apocalipse 4, sobe aqui, Jesus diz para João, que eu quero te mostrar. Que Deus está te convidando para um nível mais alto de influência no reino. E o convite de Deus é santidade. E o convite de Deus é obedecer a palavra. E Deus diz, sobe aqui. Você vai dizer não para Deus. Você vai anotar e vai dizer, em até 4 dias, eu vou dobrar meus joelhos, eu vou ler de novo. E eu vou me comprometer com isso, que o Espírito aqueceu o meu coração. É isso que traz santidade, traz temor para os outros, porque eles veem um povo santo, cheio do Espírito. Porque sua vida tem transformação. Então, 1 Coríntios 14, 26, fala de uma igreja que se reúne. 1 Coríntios 14, 26. Olha que lindo. Ele diz assim, que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, o outro tem um ensino. Esse traz uma revelação, aquele fala em línguas e aí o outro faz interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Muitas vezes a igreja tem perdido isso. Ela vem sentar nos bancos para que alguém fale o que está ouvindo de Deus. Mas a igreja perdeu a cultura de parar para ouvir Deus. E se reunir como igreja e cada um compartilhar o que está ouvindo de Deus. Qual foi a palavra que Deus tem falado com você nesses últimos tempos? Qual foi a última vez que seu coração ficou aquecido por uma palavra e você ficou muito tempo sobre aquela palavra? Hoje foi citado Lutero e foi citado Dietrich Bonhoeffer, esse pastor do tempo nazista, esse pastor luterano. Lutero dizia assim, o reformador do século XVI. Ele dizia assim, cada versículo é como uma árvore cheia de fruto. Quanto você mais chacoalha, mais cai fruto. Quando foi a última vez que você estava lendo a palavra e uma palavra dali, de um versículo, salta nos teus olhos, ai, te aquece, e você para, e você deixa o Espírito revelar para você ali, porque você está ouvindo de Deus, você está se encontrando com Jesus ali. O quanto o diabo tem roubado de você, pastor, de você, líder, de você, minha irmã. Porque você não tem mais parado para que o Espírito revele coisas profundas de Deus, para que Jesus se revele a você. Eu quero que você acompanhe essas perguntas que estão aí na folha.
permita-me perguntar, qual tem sido a palavra que Deus tem dado a você neste tempo? Uma palavra para esse ano. Nós temos caminhado com o discipulado de pastores e assessorado várias denominações e convenções da Assembleia de Deus, porque Deus está fazendo um movimento na Assembleia de Deus, meus irmãos. Deixa eu contar para vocês, porque Deus tem permitido pela graça dEle que nossos olhos vejam. Pastor Ricardo Castilho é presidente da Framad. Pastor Ricardo Castilho, que esteve aqui na conferência, ele faz parte dessa mesa da diretoria global das Assembleias de Deus. E por meio dele, mas também por meio do movimento que a gente pertence, nós temos caminhado com presidentes de convenções de Assembleia de Deus de vários países de fala hispana, de fala espanhola, que estão dizendo, nós queremos este avivamento de Deus para nós, que começa com santidade, começando pelos pastores, vivendo um discipulado profundo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, para que Jesus se revele. E então, a partir do que eles têm como projeto global da Assembleia de Deus, MM33, pilares como evangelismo, discipulado, novas gerações, a visão que o pastor está trazendo para vocês de igreja, esses pastores estão dizendo, e é lindo de ver. Nós temos por meio do pastor Fred Dávila, mandei a foto da missionária para ele ontem, ele disse, excelente predicadora, em espanhol sobre ela. Sim. Temos mais de 1000 pastores de toda a Assembleia de Deus em grupos. Um pastor caminhando com outro pastor na Venezuela. Pastor Alfonso Quevedo da Colômbia, começando um grupo de discipulado, ele presidente da denominação, caminhando com outros 3 presidentes de denominações da Colômbia, dizendo, eu preciso isso para mim. E já temos grupos de pastores da Assembleia de Deus fazendo isso na Colômbia. Paraguai, com um projeto oficial por meio de Luiz Galto, que pertence à diretoria e faz parte desse eixo discipulado. Equador e vários países. Nossa convenção da Assembleia de Deus da Bahia. Pastor Ilquias da Decidade, os pastores da igreja de vocês aqui. Gente, isso não é porque eu e Daniel somos bons, isso não é um mover meu e dele, isso é um mover do Espírito. É o Espírito soprando e dizendo, convidando de novo, abram os olhos, vejam o que é ser igreja. Porque se vocês, nós vamos falar à tarde, se vocês têm clareza do que é ser igreja, vocês vão ter mais clareza do que é o papel de vocês como pastor. Se a visão da igreja não está clara do que é ser igreja, você não vai saber o que você está fazendo aí, meu irmão. Aí você, lá no Rio Grande do Sul, a gente fala de encher linguiça. Vocês conhecem essa expressão? Fica enchendo linguiça, porque você precisa fazer alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa para a igreja crescer, mas você não sabe bem o que fazer. Então, primeiro Deus nos convida a dizer, olha primeiro aqui o que é ser igreja. Igreja persevera na palavra. E começa por mim e por você. Qual é a palavra que Deus tem dado para você para esse ano? E a palavra que Deus tem me dado para esse ano é Jeremias 12:5. Quando eles já estão invadidos, quando eles já estão numa pindaíba braba, pindaíba também é do século passado, né? Mas estão numa situação lá muito tenebrosa, será o que dizer nesse tempo, né? Por aí, né? Mas eles estão numa situação difícil. E ele vai se queixar para Deus, Jeremias. Ele vai dizer, mas como é que é? Olha ali, até a família dele persegue ele. Eles estão lá nas casas, seguros, e eu estou aqui nessa situação. E Deus diz, Jeremias, se você está cansando de correr com os homens, como é que você vai correr com os cavalos? Deus não passa a mão na cabeça dele. Deus abre a perspectiva dele e diz, tem muito mais para você, Jeremias. E por meio do que vive, eu estou te preparando para esse mais que tem. Mas para você correr com os cavalos, você tem que ganhar resiliência correndo com os homens. E tem sido assim, meus irmãos. Então, eu vou caminhar até o final do ano. Então, cada pouco que tem alguma coisa acontecendo, é Deus, o livro do Edmund Chapa traduzir agora para nós,
Deus me convidando a correr com os cavalos. Eu nem entendo disso, como faz um livro, publica um livro, mas tem uma equipe cuidando, mas eu preciso dar. Eu sou presidente do instituto, gente, nem sei como é que esse negócio aconteceu, mas eles disseram, os homens, que eu podia ser. Aí me botaram lá. Eu disse, mas vai ser pastor Silvado, da Batista Bacaxiri, vários outros, pastor Ilquias faz parte do conselho, tem outros assembleianos parte do conselho. Eu disse, mas vai ser, não, vai ser tu. Eles querem me dar trabalho, eu já entendi também isso, né? Mas eu tenho que ficar, mas isso é um desafio para mim. Vocês acham que eu sei tudo? Eu não sei, eu vou perguntando. Eu tenho que tomar decisões, você também tem que tomar decisões. E às vezes essas decisões são decisões que nós temos que aprender a tomar com Deus. Mas somos nós que temos que tomar. E Deus me convida a correr com os cavalos. Olha que palavra. E vou caminhar até o final do ano. Em cada situação eu vou voltar de novo. Deus, o que isso tem a ver aqui? Por que você já me deu? Porque Deus vai cumprir suas promessas, queridos. Se você não tem uma promessa de Deus para a sua igreja, como é que você está pastoreando? Anote essa frase. Um pastor pastoreia por meio de uma revelação de Deus. Um pastor, anote aí, quero ver você anotando, vamos lá. Essa hora eu incorporo a Lemoa Mandona aqui, né? Desculpa, meus irmãos, eu convido você a anotar. Um pastor precisa pastorear por meio de uma revelação de Deus. Deus precisa revelar para você para onde Ele quer que essa igreja caminhe esse ano. Porque lá no meio do desafio, quando Ele te convidar a correr com os cavalos, você vai precisar voltar para a promessa. Porque o que vai fazer acontecer isso não é a sua força, é a garantia que Deus deu. Quando Ele te dá uma palavra de revelação para a tua igreja, Ele está assinando embaixo, meus irmãos, eu quero isso. Ele está dizendo, eu estou comprometido em isso acontecer. Lá no meio, o diabo vai tirar teus olhos da promessa, você vai olhar as ondas grandes que nem Pedro e vai começar a afundar. Você precisa voltar para a promessa. Por isso um pastor precisa pastorear a partir de revelação de Deus. Mas se ele não tem intimidade com a palavra, não se encontra com Jesus na palavra, como ele vai ter uma revelação? Jesus diz, eu me revelarei. Por isso o diabo ataca tanto o teu secreto com Deus, meu irmão, e o meu também. Eu sei dessa luta, que nem você. Qual é a palavra que Deus tem te dado para esse ano, para a igreja, que Jesus tem te dado para pastorear, meu irmão, minha irmã? Busca junto com sua esposa. Ela é a companheira que Deus te deu. Você não está só. Segunda pergunta, pastores e líderes lideram a partir da revelação de Deus, pois o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira o pai fazer, porque tudo o que eles fizeram, o filho também semelhante faz, porque o pai ama o filho, o pai ama você, o pai quer lhe mostrar onde ele está se movendo, o Espírito está se movendo. O Espírito de Deus está se movendo sobre as Assembleias de Deus e tem nos convidado a nos juntar a Ele no que Ele está fazendo. É Ele, a glória dEle é tão grande que é tão claro que é Ele que está fazendo. Não há dúvidas que é Deus que está fazendo. Então, João 5,19 precisa estar escrito grande na sua Bíblia. Precisa estar copiado no seu espelho, precisa estar em cima da escrivaninha onde você lê a palavra. Terceiro, o quanto você tem compartilhado na igreja, o que você tem compartilhado na igreja revela o que Deus tem falado com você no teu tempo secreto, na leitura da palavra. João 15,15, Jesus diz, o que eu ouvi do meu Pai, eu conto para vocês, vocês são meus amigos. O que eu ouvi do meu Pai. O que você tem ouvido do Pai e está contando para a igreja, meus irmãos? Se você não está ouvindo o Pai, o que você está contando para a igreja? Discipular, de caminhar um com o outro, contando o que eu estou ouvindo de Deus. Deus te chamou para ser pastor dessa igreja, para contar o que você tem ouvido dele, não o que você imagina. Porque há poder na palavra de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é na palavra de Deus, não é na sua. Você precisa ouvir Deus, meu irmão. Porque é dali que flui. É dali que flui, o ministério flui de sua vida, meu irmão. O ministério flui da sua vida. O ministério não flui das estratégias, vou ter louvor melhor, vou ter... Tudo precisa. Mas se não tem ali um homem e uma mulher ungido de Deus, esquece.
Você vai manter o povo ocupado, até bonito, como diz Jesus na parábola. Como diz Jesus aos fariseus, vocês são como sepulcros caiados. Está bonito por fora, mas não tem vida dentro. Não tem vida. Então não leia a palavra porque você precisa pregar domingo. Leia a palavra todo dia, se encontre com Jesus, tenha seu caderninho de anotação. E domingo pergunte para o Pai, isso que eu ouvi de ti, o que tu quer que eu conte para meu povo, para esse povo que é teu. Isso é autoridade espiritual. Eles falavam de Jesus, ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem tem autoridade. A autoridade não vem porque você sabe muito, fez mestrado, doutorado e pode fazer. A autoridade vem porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama, e meu Pai o amará, e eu virei a ele e me revelarei a ele, porque você fala o que dele tem revelado a você. É aí que tem autoridade, meu irmão. Vou contar do pastor Juari Carlesso. Vou falar porque ele contou isso também, querido amigo. Caminhou num grupo de discipulado, ele e o pastor Sérgio Melfior. Sérgio é o filho ou é o pai? Agora eu sempre me esqueço. De Joinville. É o pai? Sérgio é o pai? Esqueci o nome do filho, está gravando, não conta para ele depois, tá? Esqueci, me deu um branco agora. E no grupo, caminhando assim, sabe que são homens de Deus. Juari é um homem de Deus, apaixonado por Jesus, mas caminhando no discipulado, entendendo cada vez mais e me encontrar com Jesus, ganhando ritmo, sendo encorajado a crescer com Jesus. Lá na igreja, a igreja olhou para ele e disse assim: pastor, parece que o senhor se converteu de novo. Olha que lindo. Não é que ele não era um homem que amava Jesus, mas ele estava se enchendo do Espírito, porque estava vindo transformação de dentro para fora. Uma transformação, porque nós muitas vezes crescemos acidentalmente. Sabe o que é crescer por acidente? A gente tem uma dificuldade, a gente dobra o joelho e começa a orar, jejua, dá 3 pulinhos, faz qualquer coisa para resolver aquilo. Mas daí resolver o problema, a gente vai relaxando. Crescer intencionalmente é me cercar, você pastor, com outros pastores, num processo de discipulado, onde um vai contando para o outro que está ouvindo de Deus, que área Deus está trabalhando em sua vida, ali num grupo de 4, 5, pequeno, que você vai construindo confiança, e eles vão te ajudando a você crescer intencionalmente, não acidentalmente, porque toda semana vão te perguntar, vão orar, vão te confrontar em amor. E olha, eu sou confrontada, viu? Eles não dão mole para mim não, esse meu jeitão assim de chegar assim, ó, eu amoleço, eles pegam firme comigo. Eles chegam às vezes com 2 pés no peito, como o povo diz. E olha isso aqui. Eu me submeto em amor. Lembra do Áquila? A Priscila e o Áquila? Não, a Priscila e o Áquila, o Apolo vai na casa deles, não vai? O Apolo não era o cara que pregava e sabia muito. Era eloquente em palavras. Mas ele vai lá na casa da Priscila e do Áquila, ele se submete a ouvir deles. Não é lindo isso? Não importa se você é pastor, você é discípulo de Jesus, querido. O pastor é a função e a unção que Deus te deu. Você precisa do seu irmão. Olha para o seu lado, você precisa do seu irmão. Você não pode caminhar sozinho. Você precisa de Priscilas e Áquilas, que você vai lá e se submete em amor, que eles te confrontam, que eles oram. Bota a mão na tua cabeça, não é para sair de 10 em 10, como diz o povo, né, na piada, bota a cabeça, sai de 10 em 10 para não sair. Bota a mão na tua cabeça, ora por você, intercede, te confronta em amor, te dá a palavra de perspectiva que você não está vendo, mas tem um olhar de fora e te ajuda a olhar para frente. Mas isso começa com ouvir Deus. Outra pergunta: como os membros da igreja que Jesus lhe chamou para pastorear estão crescendo com Deus por meio da leitura e escuta da palavra? Convide eles a trazer a Bíblia para o culto. Bíblia física, não só celular. Bíblia que pode anotar. Se tem grande habilidade no celular, os jovens até pode ser, vão fazendo anotação. Mas Bíblia, material de anotação. Imprime um caderninho lá, onde tenha, eles podem comprar 3, 4, 5 reais, e podem anotar. Pede para trazer canetas. Deixa uma caneta atrás da cadeira.
para quem não trouxe. Porque se eu não obedeço, eu não cresço. Para obedecer, eu preciso ouvir. Como a igreja tem compartilhado um com os outros o que tem ouvido de Deus? 1 Coríntios 14, 26. E eu quero convidar Daniel que possa compartilhar. Ele vai compartilhar como a experiência dele de ouvir Deus. E como isso tem impactado a vida dele, como nós temos crescido nisso juntos, nós dois juntos ouvindo Deus, mas como foi isso num processo da vida dele, como isso tem sido para ele. E enquanto ele vem, eu quero compartilhar para vocês, tem um pastor que fez parte da equipe do Greg Ogden no Reino Unido, que trabalha esse conceito de microgrupo de 4 ou 5 de discipulado mútuo. Ele foi pastorear na Indonésia, missionário na Indonésia. E lá ele tem um nome fictício, que é Trevor Larson. Mas eles já tinham, há 2 anos atrás, mais de 600 mil muçulmanos convertidos a Jesus, por meio de grupos de 4 ou 5 assim. E funciona assim, um convida 4 ou 5 para vir caminhar junto, e começa com provérbios. E aí o que fala de Deus, o que fala de Jesus, tem 7 perguntas. E a última é com quem você vai compartilhar. O cara nem se converteu ainda, o muçulmano. Mas ele já deve contar para alguém. E é assim que acontece. Aí depois no processo ele se converte, ele faz um grupo com 4 ou 5 também, da rede dele. Começa com profissões afins, coisa assim, mas é bem interessante isso. Com quem você tem compartilhado o que tem ouvido de Deus? Você já entendeu que testemunho é compartilhar o que você tem ouvido de Deus? E como isso tem transformado a sua vida? Porque daí você tira o foco da pessoa de você. Olha como eu sou bom. E coloca o olho da pessoa para esse Deus que você ouve e que tem poder e está trabalhando em sua vida. Ela precisa aprender a ouvir Deus e conhecer esse poder na vida dela. Queridos, essa Bíblia aqui que eu estou usando, eu comprei ela em 2020, né? Então, a Guila falou a respeito de anotarmos. Então, se vocês pegarem a minha Bíblia, vocês vão ver cheia de anotações. Porque o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido a encontrar Jesus quando eu abro a Bíblia. E não é, vamos dizer assim, não é uma conversa bonita para falar no púlpito. Eu estou falando de realidade. Quando nós estávamos chegando, o pessoal projetou uma foto que eu e a Ilha estamos num canto, assim, num lado. Naquela foto, aquele ano foi o ano de 2021. Ali, naquele ano, o Senhor me deu uma palavra para o ano. Eu tenho uma palavra que Deus fala comigo, e eu procuro levar aquela palavra durante o ano. E quando vem as dificuldades durante o ano, eu recorro àquela palavra, porque ela não é minha, ela é a palavra de Deus. E o Senhor é fiel, e Ele é verdadeiro, Ele não muda. E naquele ano, a palavra do Senhor para mim foi: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. E aí, se vocês olharem aquela foto, vocês vão ver que eu estou ali muito elegante, muito magrinho. Você mandou a foto? Não, eles passaram aqui antes. Ah, já mostrou? Eles mostraram antes. E não era fruto do monjaro, né? Não era fruto do monjaro, nem de um regime. Era fruto de uma leucemia. E naquele ano, fui diagnosticado com leucemia. Mas eu tinha uma palavra da parte de Deus, que eu tinha que ficar tranquilo. A palavra de Deus, na realidade, trocando em miúdos, era assim: Daniel, tu fica frio, te acomoda, não reclama, porque eu estou nesse negócio, eu estou cuidando disso. E naquele período, queridos, o Senhor Deus falou comigo, e eu anotei, até a data foi no dia 25/7/21, a palavra de Deus para mim, naquele dia foi: eu vou contigo até o final. E essa palavra me acompanhou durante alguns anos, durante 3 anos.
E naquele período eu tinha, nós vamos falar de grupos de discipulado, e eu tinha um grupo de discipulado com umas pessoas que moravam a 100 quilômetros de distância da cidade onde eu estava morando. E essas pessoas, uma vez no mês, vinham lá na minha casa trazer a ceia e tomar a ceia comigo. E eu comecei um tratamento no hospital, no Sírio-Libanês, lá em Brasília, e com os melhores remédios, com as melhores possibilidades, e a coisa foi piorando, e os remédios passaram a não fazer mais efeito, e a coisa foi indo de mal a pior. Mas eu tinha uma palavra de Deus. Posso fazer um parênteses? Ele começou com uma leucemia simples, que com medicação deveria resolver. Mas Deus entendeu que ela devia fazer uma mutação, coisa inédita. Ela simplesmente passou de uma simples e mutou para uma complexa que precisa de transplante. Mas precisava estabilizar o corpo dele para poder fazer o transplante. E as medicações, que tinha o último lançamento na Alemanha, a gente tinha um seguro-saúde internacional que pagava toda a medicação. Tinha 120 mil de remédio por mês que eles pagavam para ele. Mas não adiantava. O melhor hospital que tinha de transplante de medula, o Sírio-Libanês, melhor equipe, melhor remédio, nada reduzia. Ele estava num estado que um espirro, um vírus de gripe, ele podia morrer. Só Deus para sustentar. E aí, queridos, o Senhor Deus usou de misericórdia para comigo. Ele cumpriu a sua palavra, e eu posso anotar na minha Bíblia que essa é uma palavra que é verdade. Você tem feito isso na sua Bíblia? Você tem olhado para as palavras que o Senhor Deus tem falado contigo e tem atestado ali, escrito, olha, isso é verdade, isso realmente acontece. Se nós formos pensar um pouquinho, um crente médio, domingueiro, tá? Não estou nem falando nós de Assembleia de Deus, que a pessoa vem várias vezes durante a semana no culto, estou falando de um crente domingueiro. Num período de 10 anos, essa pessoa ouviu mais de 900 horas de pregações. E quanto dessa palavra foi guardada no coração? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o não pecar contra Deus é, na hora da luta, na hora da dificuldade, é duvidar dele, é podermos voltar à palavra dele e dizer, não, eu tenho uma promessa de Deus, e essa é a palavra que eu tenho de Deus. E aí o Senhor Deus fez milagres, o Senhor Deus operou maravilhas. Eu não fui curado da leucemia, mas o Senhor Deus remiu a minha doença de tal forma que eu pude ir para o transplante. Pode, conta. Quando chegamos no mês para o transplante, chegamos no mês do transplante no hospital para internar, porque o médico disse, com essa medicação aqui, já vamos marcar a data do transplante e você vem aqui porque vai dar certo. Não tem chance de não dar certo. Chegamos no hospital, fez o PET scan, tinha tanta bolinha preta de linfonodo que não tinha mais espaço para as bolinhas, acho que elas estavam disputando lugar já. Ele estava como ele nunca estava, e o médico disse, olha, todos os remédios que eu já dei, eu já dei. Vamos juntar esses 3 que você já fez uma vez só e vai para casa e volta daqui a um mês. E a gente morava em Manaus naquele ano, naqueles 2 anos. E fomos para casa. Quando faltava 2 dias para voltarmos para Brasília para fazer um PET scan de novo, era na segunda, no sábado, às 3 da manhã, Deus me acordou. E quando eu me acordei, eu estava com a mão no peito dele orando. Acordei orando. 3 vezes, nada contra o 3 ou a favor do 3. Deus cura o Daniel, Deus cura o Daniel, Deus cura o Daniel. E o Espírito encheu da glória de Deus aquele quarto. Amém. Domingo fomos para Brasília. Segunda ele fez o PET scan. Nenhum linfonodo no corpo inteiro. Nenhum. Caminhar até ali com essa palavra que Deus tinha dado para ele foi um desafio para mim também. Porque Deus disse, eu vou estar com você até o fim. Até o fim podia ser a morte. Mas Deus disse, não é de morte a minha palavra aqui até o fim. Fez o transplante. Com 2 meses ele teve rejeição.
porque ele tem um DNA no sangue e um no corpo, porque o doador, o filho, é 50% compatível. Aí o sangue começou a atacar o corpo, porque não reconheceu o DNA. E inflamou tudo aqui, essa parede. E aí tinha que reverter, não é só antibiótico para infecção, é fazer o sangue, de novo por meio de medicação, reconhecer aquilo como parte do corpo. Gente, isso é muito complexo. E aconteceu, eles conseguiram reverter. Voltamos, 6 meses depois, isso foi o transplante em abril, em abril, em maio pegou a medula, em julho foi essa rejeição, em janeiro, morando em Manaus, ele teve uma pneumonia atípica. Ele foi para o hospital porque estava cansava, não conseguia respirar direito, chegou lá, estava com 75% dos 2 pulmões tomados de pneumonia, e não sabia. E com 6 meses de transplante, não tinha defesa ainda no organismo suficiente. Ele não tinha nem plaqueta, nada, estava no nível normal, estava baixinho tudo ainda, porque estava produzindo sangue ainda, novo. E aí chegamos em Manaus, eles não sabiam tratar uma pessoa transplantada. Foi para a UTI. E o médico de Brasília acompanhando. Quando ele conseguiu respirar de forma não, já com os aparelhos, colocou no avião, o pessoal do hospital disse, não, só se for para o avião, do avião direto para o hospital em Brasília. Então, nós liberamos. Eu disse, pode liberar. Quando começou a respirar, sem os aparelhos, colocou no avião, levou para Brasília, chegou para Brasília, foi fazer os exames no Sírio, o médico disse, cara, se você não tivesse me falado, e eu não tivesse acompanhado os exames, eu ia dizer que tu tinha me mentido. Porque o sangue dele, que estava num nível baixo assim de produção, quando chegou em Brasília, deu um salto assim. O médico disse, eu não sei explicar, tu devia ter morrido com a pneumonia, chega aqui melhor, com teu sangue melhor do que estava, do que qualquer um que podia estar. E aí o médico disse, que ele brinca, ele disse, está 7 vidas, 3 já se foram, viu? Porque 3 vezes ele achou que o Daniel não voltaria. Mas Deus fez. Então, esperar em Deus a partir de uma promessa de Deus faz muita diferença na vida da gente. E a promessa de Deus, às vezes, é só a presença dEle. Não é que Ele vai resolver aquilo. Não é que Ele vai reverter aquilo. Mas é dizer, eu vou estar com você e você vai ter o que você precisa nesse tempo, porque comigo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Viver também debaixo disso é possível. Então, tão importante é ouvir Deus, queridos. Senão a gente não dá conta. Você sonha com uma igreja assim? Uma igreja que ouve a Deus e que caminha debaixo de promessas de Deus? Isso começa com você. Se queremos que a igreja cresça, vai começar com você. Com o seu crescimento, com você crescendo em ouvir Deus e caminhando a partir de palavras e promessas de Deus. Qual é a palavra que você tem ouvido de Deus para esse ano? Para a tua vida? Para o teu ministério? Eu tenho uma palavra de Deus que já está... há 3 anos eu estou caminhando com ela, e quando vem a hora da dificuldade, ontem foi cantado aquele hino, o Desejo Missionário, eu lembrei de um hino antigo também que dizia assim, quando a hora soturna da prova chegar, no que nós podemos nos agarrar? Na promessa do Senhor, porque a promessa, ela não falha, ela não muda, porque o nosso Deus, Ele não é inconsequente, Ele não perdeu o fio da meada, não, Ele, a palavra dEle é fiel e verdadeira. Tens uma palavra de Deus para a tua vida? Se não tem, procura na palavra. Mas não como a Ilha falou, não para pregar para os outros, mas para a tua vida. Isso faz a diferença. Porque aonde uma igreja, onde o pastor faz isso, aonde o líder faz isso, a igreja toda faz isso, os jovens fazem isso, passam a fazer isso. Os membros daquela igreja passam a fazer isso, e o mundo lá de fora olha para essa igreja de uma forma diferente. Acontece lá, como lá no Atos dos Apóstolos, eles viam, Deus ia acrescentando aquelas pessoas, mas por que aquelas pessoas queriam ir para aquela igreja? Para se reunir com aquele povo, porque eles viam ali um povo diferente, um povo que andava diferente, que vivia diferente, que tinha uma esperança diferente.
qual é a nossa esperança? Em que nós estamos firmados? Qual é a palavra do Senhor para ti nesse ano? Eu quero dizer que ela é fiel e verdadeira. A palavra, ela não muda, ela continua a mesma. E quando a hora da luta chegar, nessa palavra você vai poder se agarrar. No início falei daquele pessoal que era o salva-vidas, né? Que iam salvar os náufragos. Pois é, quando jogam uma corda para alguém que está na água, uma boia para alguém que está se afogando, ele se agarra com toda a força naquilo ali, porque ele não quer ir para o fundo. A palavra de Deus é a nossa boia de salvação, é a nossa corda de segurança, é no que nós podemos agarrar, nos firmar, a certeza que o nosso Deus, ele não muda, a palavra dele é fiel e verdadeira. Amém, amém. 2 minutos, primeiro 1 minuto para você pensar, o que Deus tem falado com você até aqui, 1 minuto para você. Uma palavra, uma frase, o que tem mais ardido no seu coração até aqui? O que mais aqueceu? 1 minuto para você pensar. Agora compartilha com quem está do seu lado. Vamos fazer uma bagunça santa, não faz mal. Compartilha com quem está do seu lado aí. Compartilha. O que foi que Deus mais chamou tua atenção até aqui? Compartilha, vamos lá. Quero ver um burburinho aí, uma bagunça santa. Ninguém deixa de compartilhar. Vamos lá. Nosso irmão está dizendo que Deus tem uma palavra para ele, que ele caminha com Efésios 5:14. Desperta, tu que dormes, levanta-te, levanta-te. Depois me procura e eu vou te mostrar três devocionais seguidos do Oswald Chambers, que fala a palavra levanta-te. Levanta-te para Elias, quando ele está em depressão. Levanta-te quando os discípulos não vigiam. E levanta-te de Efésios. Lindo. Olha, quando Deus traz uma palavra, vai atrás de mais coisas, vai aprofundando, vai buscando mais, vai chacoalhando a árvore. Amém, querido. Amém. Deus está falando? Deus é um Deus que fala? Então não esqueça sempre de ter um material para anotar. Se você vai num lugar, você sabe que Deus vai falar, traga junto seu material de anotação. Com isso nós demonstramos para Deus que prezamos, nos alegramos que Ele fala conosco, amém? Vamos lá. Número 2, no meio da página, acharam aí? O que está escrito no número 2? Leia comigo. Uma igreja de comunhão e generosidade. E nós não vamos jejuar hoje, daqui a pouco tem almoço, tá? Mais uns minutinhos só, tá bom, queridos? Só para alegrar vocês, para vocês não ficarem aqui incomodando e pensando aqui, tá bom? Segura um pouquinho aí, vamos lá. Atos 2:42, leia comigo na letra A. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Letra B, comunhão, a palavra no original grego é koinonia, participação na vida de Deus. A koinonia começa, comunhão com os irmãos, não começa com os irmãos. Ela começa primeiro com Deus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, depois comunhão uns com os outros. 1 João vai dizer que se nós temos comunhão, andamos na luz, nós temos comunhão com Deus e podemos ter comunhão uns com os outros. Então, aqui koinonia é muito profundo, querido, não é só ser amigo e gostar, eu me encontro, vamos comer uma tapioca, coisa de Deus tapioca, né, gente? Cuscuz, tapioca, coisa de Deus esse negócio, deve ter no céu também. É? Mas, e falar de comida para quem está com fome, errei, esquece a tapioca, tá? Volta aqui comigo. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma comunhão que é gerada pelo Espírito.
Não é só porque eu gosto de alguém. Eu não vou ter essa comunhão com não crente, querido. Eu vou amar o não crente, eu vou me relacionar. Eu tenho amigos queridos com não crente. Mas essa comunhão aqui só é possível com quem tem o Espírito Santo como eu, como você. Então é uma comunhão profunda, ela é divina, é encontro divino. Quando eu vivo 1 Coríntios 14, 26, que eu compartilho um salmo, uma palavra, uma oração, algo que Deus me trouxe. Eu tive uma experiência profunda com 2 profetas dos Estados Unidos, que são pessoas amigas, me encontrando numa conferência que a gente faz de líderes de países em Bogotá. E eu disse, eles oraram comigo, me trouxeram uma palavra que eu teria que fazer, que iria ser me oferecido 3 opções. E que eu não devia escolher a opção 2. Aí eu disse, uau, mas não entendia isso de Deus. E realmente, fazem 3 semanas, eu estou numa decisão em relação ao ministério na América Latina, o que a gente faz na América, serve na América Latina. Gente, eu não sou nada importante, tá, gente? Eu não quero comunicar nada com isso, que eu sou importante, nada. Nós servimos. Só isso, tá? Só isso, tá bom? E eu tive que fazer uma opção realmente, eu lembrei, 3 escolhas, quando a pessoa disse que tem 3 escolhas, a 2 não, e os profetas ainda brincaram, você não pode mudar a ordem não, viu, para querer eu mudar a ordem, botar a segunda para a terceira, coisa assim. E realmente, meus irmãos, como me deu segurança, eu não fui só a partir da palavra que eles me deram na decisão, mas a palavra que eles me deram, me ajudou a fundamentar e continuar ouvindo Deus de outras maneiras nessa decisão que eu precisei escolher. Nem sempre Deus vai falar por meio de um profeta tão claro. Mas me ajudou muito. Olha só como foi um encontro divino, não foi? Comunhão, queridos. Isso é koinonia. Então, eles tinham essa comunhão. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Olha na letra C, porque é um propósito comum. Letra D, não era uma igreja de programas ou eventos, mas de o quê? Relacionamentos. Estar na casa juntos ou no templo promovia relacionamento, comunhão. E eles compartilhavam vida e necessidade e cuidavam dos outros. Quando eu estou perto, eu consigo saber o que o outro está precisando. Vem no culto, olha para a nuca do outro, fica todo mundo ouvindo, olhando um para a nuca do outro, que nem vocês estão fazendo, né? Olhando um para a nuca do outro e olhando para cá, né? Mas em casa pode ter quebrado os canecos. Não quebra os canecos, às vezes, de vez em quando, e a gente tem que ter aquelas conversas, não são difíceis, alguém disse que são conversas necessárias que a gente tem que ter como casal, né? Pode estar faltando gás em casa, posso estar numa situação difícil. Eu vivi essa escolha que eu estou fazendo agora, tem resultado desde outubro, gente. Sabe quando você está debaixo de mau tempo, assim, de opressão, de luta, de luta, de luta, de luta? Então, eu tinha que ter pessoas que eu fui compartilhando, que caminham comigo em discipulado, e eu fui falando da minha luta. Mas se eu sou um crente que só vem no culto e olha para a nuca do outro, eu estou sozinha debaixo da luta. Não é assim? Porque com quem eu vou contar? E aqui é interessante, porque a igreja perdeu isso com o templo. Ela ficou, a igreja de Jesus começou a ficar centrada num culto, centrada num templo e centrada num pastor. O pastor ouve Deus e fala para a gente domingo. E aí se ele não fala bem. Então nós temos que de novo voltar para a razão de existir da igreja. Lembra do posto de salvamento? Nós temos que voltar para a razão de ser da igreja. Eles viviam generosamente, letra E. O que os movia não era obrigação, mas amor, que é fruto do Espírito. Como a sua igreja tem levado as pessoas a plantar e regar um na vida do outro para que o crescimento de Deus venha? 1 Coríntios 3:6. Sem plantar e regar um na vida do outro, não vem todo o crescimento que Deus quer que as pessoas tenham. Mas você é o pastor, você precisa ter pessoas que plantam e regam na sua vida. Caminhar com outros pastores. Esposa de pastor, você precisa ter outra esposa de pastor que você caminha. Que você tem liberdade de abrir o coração. E muitas vezes nos falta esse lugar de crescimento intencional e não acidental que eu falei. Esse é um lugar que a gente precisa construir e priorizar. E o grande inimigo disso, nós vamos falar à tarde, é a nossa agenda.
A gente está tão ocupado, fazendo um monte de coisa, que a gente não tem tempo de se relacionar. E a igreja, às vezes, está tão ocupada, trabalhando, servindo. Eles servem junto, mas não se relacionam. Então, como restaurar essa comunhão, essa koinonia na igreja? Vira a sua página. E era uma igreja que adora com alegria e reverência. Leia comigo Atos 2:42 ali. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que lindo. Eles de novo perseveravam unânime. É uma ação contínua. No partir do pão, na ceia do Senhor, no estar junto, mas também nas orações. É como uma forma de adoração, como um estilo de vida. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama e eu me revelarei a ele. Isso resulta num estilo de vida de adoração. Número 4, uma igreja que faz discípulos. Leia comigo Atos 2:47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que haviam de ser salvos. Agora, aqui é muito lindo, queridos, porque Lucas nos diz que a igreja aprendia com os apóstolos, ajudava uns aos outros e adorava a Deus. Acompanhe ali no parágrafo. Contudo, Atos 2:42, 46 não apresenta um quadro completo. Não podemos imaginar uma igreja voltada apenas para si mesmo, como se tivesse abandonado o mundo necessitado ao seu redor. Lembra do clube? É bom aqui. A koinonia aqui é boa. Caminhar aqui com os irmãos é bom, eles estão cuidando um do outro aqui. Somente Atos 2:47 a perspectiva de igreja se completa. O que nós vimos até aqui? Perseveravam na doutrina. A palavra de Deus, o Espírito nos leva a nos submeter à palavra. Experimenta uma koinonia, relacionamentos, onde eu compartilho o que eu estou ouvindo de Deus, e pessoas que plantam e regam e eu cresço intencionalmente. Isso resulta numa igreja de discípulos de Jesus que são adoradores de Jesus. E como adoradores de Jesus é um estilo de vida de estar junto na ceia do Senhor em oração, um estilo de vida de adoração. Mas não termina aí, isso é a igreja. Agora, Atos 2:47 diz: todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Acompanhe ali. Primeiro, o Senhor mesmo acrescentava os que haviam de ser salvos. Somente Jesus pode admitir alguém na igreja invisível, quando a pessoa se arrepende e confia nele como Senhor e Salvador. Você pode colocar o nome dela como membro lá na igreja, mas na igreja invisível de Jesus, só Jesus pode colocar essa pessoa. Só Jesus. Segundo, Jesus fazia duas coisas inseparáveis. Acrescentava à igreja os que eram salvos. Ele não os acrescentava sem salvá-los, e nem os salvava sem integrá-los à igreja. Sublinhe essa frase. Salvação e pertencimento à igreja acontecem juntos. Sublinhe essa frase. Por isso, evangelizar e discipular faz parte do mesmo processo. Se não acrescentava a igreja, meu irmão, o que aconteceria? Eu podia ir para o céu direto. Eu sou acrescentada à igreja de Jesus, que é o corpo, porque eu preciso desse plantar e regar, para que agora aquilo que é uma realidade interior de santidade, porque eu tenho a natureza de Deus, se transforme em uma realidade exterior de comportamento. Porque todos nós, quando nascemos de novo, nos tornamos vivos espiritualmente, porque éramos mortos espiritualmente, diz Efésios 2. Vivos espiritualmente, porque temos agora a natureza de Deus. Preste atenção. A natureza de Deus está aqui. Agora, esta santificação, essa nova natureza de Deus, tem que se manifestar no novo comportamento. E aí que vem o processo de santificação e de discipulado. De dizer, eu adequar esse meu comportamento à nova identidade que eu tenho como filho de Deus. Vou dar um exemplo. Vocês sabem aquela historinha da bruxa que transforma o príncipe em sapo? Já ouviram essa historinha, né? E olha só, ela transforma ele em sapo, ele fica anos lá na lagoa. O que o sapo come, gente?
Inseto, mosca, mosquito, deve ter a milanesa, sopa, ensopado, de tudo que jeito, mas é inseto, certo? Ele passa anos comendo inseto. E chega aquela princesa, né? Tipo Barbie, assim, chega lá assim e beija aquele sapo. E o sapo se transforma em príncipe de novo. E aí leva para o castelo. Tem uma mesa farta de tapioca, de cuscuz, aquelas coisas boas de novo, né? Daqui a pouco tem almoço, isso é para ativar, tá? E sabe o que passa voando? O que passa voando? Uma mosca. E daí o príncipe está com aquela mesa linda, farta, passa a mosca, ele só olha assim. Quando ele quer botar a língua para pegar a mosca, o que ele lembra? Não sou mais sapo, eu sou o príncipe. Eu tenho uma nova identidade, queridos. Discipulado é isso. Eu caminho com meu irmão plantando e regando, para ele ajustar a vida dele, comportamento, a vida, a partir de dentro para fora, a partir da nova identidade que ele recebeu no novo nascimento. Você compreende? Então aquilo que a gente quer que os nossos membros na igreja vivam, aqueles que Deus tem dado para você como ovelhas, precisa ser algo que eu e você vivemos, porque também eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Também eu e você recebemos uma nova identidade. Também eu e você agora precisamos ajustar a nossa vida a essa nova identidade. Porque, meu irmão, se não tem nada para você crescer, Deus te leva para a glória hoje à noite. Se você está aqui hoje e não morreu ainda, é porque tem áreas que Deus ainda está trabalhando em mim e em tua vida. Então vamos tirar as máscaras, vamos caminhar com irmãos, vamos viver esse processo de santificação, porque o avivamento vem a partir da santificação. A santificação alimenta o avivamento traz santificação, esse retroalimento, e isso vem com um processo de crescimento intencional. Então, se queremos que nossa igreja cresça, ela precisa crescer espiritualmente, para que Deus venha acrescentando pessoas para viver esse processo de discipulado na igreja, esse processo de crescimento, de discípulos que vão fazendo discípulos. E eu perdi meu óculos de longe e perto, gente, na praia, lá onde eu estava. O mar levou, deve ter um peixe enxergando bem essa hora, viu? Esse aqui é só para perto, então eu tenham paciência comigo. Terceiro, isso acontecia quando? Olha ali, terceiro, isso acontecia diariamente. Fazer discípulos não é algo ocasional, nenhum evento, era estilo de vida. Uma igreja cheia do Espírito é composta por discípulos de Jesus que fazem discípulos de Jesus, porque eu reproduzo o que eu sou. Se eu estou vivendo um crescimento com Jesus, eu vou reproduzir e ajudar outros a crescer. Letra D, o Espírito Santo veio em Pentecostes e não deixou a igreja. Ela é o povo santo de Deus, comprada pelo sangue precioso de Cristo e santificada pelo Espírito. Contudo, Cristo ainda apresentará a sua igreja diante do trono, sem mancha e sem ruga. E Ele te chamou para ser parceiro dEle. O filho não pode fazer nada que não vê o pai fazendo. O pai está levando e preparando essa noiva por meio do Espírito. E Ele te chamou como pastor para preparar essa noiva. E querido pastor, querida irmã, pastor é parte da igreja. Ele não está fora da igreja. Ele é parte da noiva. Então, eu e você também estamos sendo preparados. E somos chamados por Deus para ser parceiros dEle, no que Ele está preparando a noiva para levar para o Pai. Letra E, leia comigo. Vivemos entre dois momentos chaves da história. Comigo. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A história da igreja transcorre entre o Cristo que Cristo já fez e o que ainda fará. Vivemos entre o já do reino inaugurado e o ainda não do reino consumado. Sejamos aquilo que Jesus nos chama a ser. Vamos ler junto bem forte. Sejamos uma igreja que é e faz discípulos
até que Ele venha. Amém? Então, precisamos alinhar nossa visão de igreja para entender como Deus quer que sejamos pastores segundo o seu coração para essa igreja. Que Deus mais chamou sua atenção? Anote para você ali no final da página. Que Deus mais chamou sua atenção até aqui nessa manhã. Não deixe o pássaro roubar a semente. Não converse com seu vizinho. Não deixe o pássaro roubar a semente. Deixa a semente penetrar nessa terra que Deus está preparando. Fique em silêncio. Anote o que Deus está falando com você. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Cordeiro de Deus, Senhor sobre a igreja. Nós somos teus. Ó Jesus, tu és o nosso mestre, Senhor. E tu não somente diz tudo o que nós devemos ser, mas tu envia o teu Espírito que nos guia a toda a verdade. E essa palavra nos transforma de dentro para fora, Pai. Ah, que bom, Deus, viver essa intimidade que tu nos convida a ter contigo. Que bom nos entregar como vasos na mão do oleiro, para que ele gire para um lado, gire para o outro, para que ele nos transforme. Obrigada, Pai, por falar conosco, por tua palavra, por falar conosco, por tua voz, porque a palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Oh Deus, dá-nos ouvidos de eruditos, diz o profeta. E nós queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, Pai. Fala conosco nesse tempo, nessa conferência. Fala conosco nas conversas do almoço, Pai. Que sejam 1 Coríntios 14, 26 no almoço, nos tempos de corredor, nos encontros, Pai. Fala conosco, Pai. Continua falando. Continua, Pai, o teu peso de glória sobre nós nesse lugar. Aleluia. Oh, Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por esses homens e mulheres que são teus, chamados, ungidos como pastores sobre tua igreja. Aleluia. 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 Dá-nos uma comunhão abençoada de mesa que recebemos com gratidão, Pai, das tuas mãos. Aleluia. Aleluia, por sermos o teu povo, resgatado do império das trevas. Pertencemos a ti e ao teu reino. Somos um povo. Somos a igreja de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.